Matadouros, capítulo 2. Tlicron acordou diante do trono. Ele ainda estava caído, mas suas pernas estavam curadas. Um par de escravos orc e goblin, vestidos em trapos de má qualidade, estavam sentados por perto segurando tigelas de comida e água fria e limpa. Beba! O Deus Imperador ordenou, sua enorme mão branca e peluda estendida generosamente de seu trono de adamantite. Tlicron engasgou e o goblin segurando o copo de água levou-o à boca e lentamente o inclinou de volta. Ele engasgou com desespero e alívio ao mesmo tempo, seus olhos percorrendo a sala. A sala do trono de Tenoch-Shanti, a capital imperial de Devorian, estava silenciosa como uma caverna na montanha. Os cortesãos e altos nobres privilegiados com um lugar próximo ao Deus Imperador estavam presentes, e alinhados em ambos os lados, com os mais poderosos mais próximos em suas mãos esquerda e direita, e as fileiras mais baixas estando progressivamente mais distantes do trono. Cores selvagens decoravam a pele e as penas dos homens-fera, tinturas vermelho-carmesim e verdes ou azuis vibrantes, e em outras ocasiões Tlicron teria achado isso bonito. Agora, com o silêncio e seus muitos olhares hostis para ele, parecia apenas sinistro. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido, e quando a água acabou, ele rolou de bruços diante do mestre do Império Devoriano. Obrigado, Deus Imperador, a garganta do seu servo estava seca. Eu voei por dias sem parar. Eu não poderia ter durado muito mais tempo. Tlicron respirou fundo. Apesar de toda a hostilidade das paredes, ele sentia apenas curiosidade do trono. Tal é a sabedoria do nosso Senhor. Ele pensou com orgulho. Sim, você voou para longe, e claramente ficou gravemente ferido, mas o que você disse no portão? Você se lembra, servo? O Deus Imperador perguntou, e Tlicron guinchou. Sim, meu senhor. A memória voltou a ele. Horror terrível, homens-fera mutilados, buracos perfurados em todos eles, o campeão minotauro tão imponente em tamanho que ele podia olhar para baixo até mesmo para o próprio primo do Deus Imperador em sua altura máxima. Seu primo, ó deuses, o saco. A alguns metros de distância, lá estava, fechado, meu senhor, no pacote que eu trouxe. Sim, o gado. Eles têm um campeão. Ele lutou, ele destruiu nossos colhedores. Eu tentei proteger seu primo, mas o campeão deles me agarrou no ar, me jogou no chão e cortou meu corpo com seu machado. Eu tentei, eu falhei, não vou pedir perdão. Então o conteúdo que você trouxe? O Deus Imperador perguntou e acenou para ele. O que eu pude trazer de volta? Partes de corpos de todos os mortos, e a cabeça do seu primo, ele, o campeão deles, ele manda uma mensagem. Tlicron engoliu em seco, seu bico mal conseguia se mover contra o chão de pedra, suas palavras eram mais um murmúrio do que qualquer outra coisa, e ele sentiu os olhos dos escravos nele com grande interesse. Levante a cabeça, que mensagem é essa? O Deus Imperador exigiu, ainda gélido em sua calma, murmurando das paredes, silenciado com um olhar, e Tlicron levantou a cabeça. As penas em seu longo corpo tremeram de raiva e medo fresco, inchando visivelmente enquanto ele tentava se levantar. Meu senhor, ele diz que se enviarmos mais colhedores, ele beberá vinho do seu crânio, queimará o palácio e mijará no altar dos grandes deuses. Tlicron estremeceu, a blasfêmia. Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. A palavra foi repetida pelos outros cortesãos que rosnaram e rosnaram de raiva, mas o Deus Imperador, apesar de ser um ligre, parecia não ter o temperamento de sua espécie e permaneceu completamente à vontade. Este guerreiro falou com a autoridade do Ardhi do gado? Sua voz real varreu o salão de todo o ruído, e Tlicron levou um momento para pensar sobre isso. Meu senhor, eu não acredito, ele estava escoltando um mercador comum. Parece improvável que alguém assim tenha tal autoridade, mas suas armas eram reais e mortais, dadas a eles como seguidores de algum falso deus do oeste. Entendo, um idiota desonesto. Então envie uma demanda ao Ardhi para que ele entregue o responsável, mais 10.000 minotauros como tributo, além de entregar todas as armas dadas a eles pelo oeste. Se ele fizer isso, não transformaremos seu reino em uma fazenda de gado. O rosnado do Deus Imperador foi muito mais ameaçador do que sua proclamação quase benigna. Ele voltou sua atenção para o Homem-Águia e se dirigiu a ele com maior generosidade em suas palavras. Tlicron, você serviu bem,
trouxe de volta uma parte do corpo do meu primo e suportou grande agonia para nos dar isso, você será elogiado, como a comida apresentada. Então siga o escravo Orc para seus aposentos por enquanto. Determinaremos uma recompensa adequada para nosso servo depois que outros negócios forem concluídos. Clicron devorou o ensopado o mais rápido que pôde, sua cabeça balançou furtivamente para consumi-lo e sair do caminho do Senhor, e em pouco tempo estava pronto. Semanas depois, Moon olhou para o mandado em sua mão. Ele não esperava que fosse tão rápido. Ele olhou ao redor. As planícies abertas onde ele normalmente operava eram amplas. Eu pensei que levaria mais um mês ou mais, pelo menos, para descobrir onde eu estava. Bem, não, ele pensou. Todo mundo sabe que eu normalmente fico perto do último lar para aumentar a chance de encontrar os coletores. Então faz sentido. Ele se virou então. Aconteceu, não é, Mubin? Ele perguntou ao Minotauro um pouco menor que o entregou a ele. Sim, eu devo prendê-lo assim que o vir, levar você e todos os seus seguidores sob custódia e fechar todos os templos do Eterno Kirill nesta parte do reino. A voz banal de Mubin revelou o quão seriamente ele levava essas ordens, e seu bufo irônico era apenas mais um desprezo. Mas em vez de rir, Moon silenciosamente dobrou o papel e o devolveu. E o que você vai realmente fazer? Ele perguntou, deixando que a gravidade da pergunta atingisse o policial. O que eu realmente farei é trazer meus guerreiros para se juntarem a vocês. Eu já enviei os cavaleiros mortos para alertar todos os templos. É hora de reunir as armas, é hora de um novo Ardhi. Ele exclamou e se ajoelhou com sua pesada cabeça abaixada, escolhido segundo da mãe do terror, líder escolhido do próprio anjo de Kirill. Eu dou minha vida à sua causa, nós o colocamos no trono, e então... Moon sussurrou as palavras como se tivesse medo de que falar alto demais as destruísse. Como teias de aranha, elas flutuavam delicadamente no ar para atingir todos os ouvidos próximos, e enviavam ondas de choque por aqueles que as ouviam. Então oferecemos nosso reino ao nosso Senhor, e pedimos sua ajuda, e como ela me prometeu há quase 20 anos, seremos livres. Livres de todos os homens-feras ceifadores, livres de toda a opressão deles. Teremos nossa glória de volta. Ela virá? Mubin perguntou timidamente, não havia necessidade de dizer a quem ele se referia. Duvido, o anjo de Kirill foi o sacrifício dado, sua liberdade foi perdida. Se ela aparecer, será apenas para o governante devoriano pronunciar seu fim, mas eu gostaria de vê-la novamente, mesmo que apenas mais uma vez antes de morrer. Moon disse com um mugido arrependido e um olhar para o oeste distante. Quando a guerra acabar, por que não viajar para vê-la? Ela é a papa, afinal, não seria incomum, meu Ardhi, fazer uma visita diplomática, especialmente se você puder usá-la como uma desculpa para pedir ajuda na renovação do nosso reino. Mubin sugeriu, e Moon bateu palmas entusiasticamente. Parabéns, você será meu primeiro-ministro. Se continuar dando conselhos tão úteis, seremos realmente prósperos. Ele pousou uma mão carnuda no ombro de Mubin, e o Minotauro grunhiu sob o golpe, mas sua risada ofegante era realmente animada. Então, meu senhor, vamos começar essa rebelião. Mubin se levantou de um salto e se virou para os guerreiros às suas costas. Salve Muum! Ardhi do reino Minotauro! Salve! 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 Machados de guerra foram erguidos sobre centenas de cabeças de minotauros, e seu sangue fervia, prontos como estavam, para a guerra. Neia sentou-se em seu escritório absorta no que estava lendo. Ela estava tão absorta que não percebeu nada até que sua esposa colocou uma mão em seu ombro. Imagino que você não esteja mais brava comigo? Neia perguntou sem olhar para cima. Oh, não, estou furiosa com você. Skana disse com naturalidade, absolutamente furiosa. Você poderia ter morrido tentando ensinar essa lição ao Godfried. Você quase morreu na frente de 3 dos nossos filhos, mas, eu entendo, estou furiosa com isso, mas se eu pudesse, teria feito a mesma coisa. Skana relutantemente admitiu, seus braços cruzados e lábios bem fechados, para que sua esposa não tentasse acalmá-la com um beijo. Você percebe que isso não faz sentido, certo? Neia perguntou e não conseguiu tirar o sorriso do rosto. Skana deu um tapa na mão sobre o peito e declarou, eu sou Skana, a ousada, e exerço meu direito de não fazer sentido quando escolho não fazer.
Seu sorriso orgulhoso em seus lábios finos se formou por conta própria, então se conteve contra seu desejo de lutar contra ele, então seus olhos se fecharam presunçosamente quando ela virou o rosto para longe de sua esposa. Neia engasgou com a risada e bateu no peito por um minuto inteiro antes de recuperar o controle de si mesma, e a mão de Skana desceu para descansar na de sua esposa. Sério, estou feliz que você esteja bem, mas me prometa que nunca mais fará algo assim. A mulher de cabelos ruivos apertou o ombro com força, ansiando por uma promessa que sabia que não viria. Neia abaixou a cabeça. Você sabe que eu não posso fazer promessas assim, como eu posso. Até mesmo minha habilidade de saber o futuro nem sempre é clara. A mão de Skana apertou. Por favor, pelo menos prometa ter cuidado, se você tiver que fazer algo assim novamente. Isso eu posso prometer. Neia disse suavemente e apertou de volta, antes de mudar de assunto. Mas não foi por isso que você entrou, e você nem trouxe café. Ela sorriu um pouco quando o rosto de Skana se contorceu em um de grande desgosto. Não sei como você bebe essa coisa. Skana disse com um estremecimento, água amarga e suja, parece o que você tiraria de uma vala de merda depois de uma chuva forte. Descrição vívida, mas eu gosto. Agora, o que está acontecendo? Neia perguntou, indo direto ao ponto. A rebelião de Muum começou. Está a todo vapor e a maior parte do reino Minotauro já se declarou a favor dele como o novo Ardhi. Skana finalmente chegou ao ponto, e Neia assentiu, seu rosto sombrio. Ela pensou em silêncio por um momento. Eu entendo, eu sabia que isso estava chegando, é claro, vai ser um conflito muito curto. A primeira sacerdotisa exploradora a ir para lá era muito zelosa. Qual era o nome dela? Neia perguntou e esfregou o queixo enquanto tentava se lembrar. Nua, ela ficou lá por 12 anos. Skana lembrou a esposa, e Neia corou brevemente. Certo, aquela que trabalhou com Solution durante a guerra. Eu me lembro dela agora, faz muito tempo, eu a conheci algumas vezes, alta, escultural, bonita. Neia começou a descrevê-la, Skana riu. Tentando me deixar com ciúmes ou com tesão? A guerreira de um olho perguntou o mais obscenamente que pôde, e fez sua esposa ficar vermelha. Não. Só, relembrando, certo. Então ela deixou seu posto e foi para algum lugar. Faz uns 8 anos desde que vi algo com o nome dela. Você acha que ela morreu? Neia perguntou com um suspiro de arrependimento. Não, definitivamente não. Você deve se lembrar que o representante dela o encontrou aqui e implorou por um pergaminho de ressurreição, mas quem sabe se ele foi usado. Então houve as negociações comerciais alguns anos atrás com o Império em desenvolvimento a leste, incluindo armas e armaduras criadas com runas, assim como bestas de magicina entre outras coisas encontradas apenas no Império de Sua Majestade. Skana explicou, e isso chamou a atenção de Neia. Espere, você não acha? A Papa perguntou. Sim, muitas cópias de livros sagrados também foram compradas. Nunca descobri o nome do governante, mas parece que nossa sacerdotisa exploradora encontrou seu caminho muito mais a leste do que qualquer um sonhava, direto para o outro lado do triunvirato, e trabalhou muito duro. Skana deu uma risada suave. Eu deveria estar aliviada que uma mulher por quem minha esposa se sente atraída tenha reinos e impérios que os mantêm separados. Neia gemeu. Você nunca desiste, não é? Ela perguntou. Skana apenas beijou o topo de sua cabeça. Nunca. Ela disse com firmeza, mas deixando as piadas de lado por um momento. Se for ela, realmente deveríamos pensar em algum tipo de prêmio. Este será o segundo lugar que ela praticamente entregará à Sua Majestade. Essa é a sua própria recompensa. Neia retrucou. Então, ao sentir uma mão amorosa apertando seu ombro novamente, a Papa relaxou. Não, você está certa. Eu deveria reconhecer esse tipo de bom serviço. É isso que o pai faria, o que ele iria querer. Neia admitiu. Ela podia sentir o olho verde esmeralda perfurando-a mesmo sem olhar para cima para vê-lo. Nós cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Por enquanto, quanto tempo você acha que vai demorar até que os Devor declarem guerra? Neia perguntou com uma voz mais calma e pragmática. Não vai demorar muito, então é hora de começar a grande reunião. Temos algum tempo, mesmo que Muum vença amanhã, eles ainda precisam reunir as muitas tribos para confirmá-lo como o novo Ardhi. Os Devor serão pacientes,
já que podem se empanturrar com quaisquer cadáveres gerados pela guerra civil, é claro. Então, depois que Muum vencer e mandar eles se foderem e morrerem, que pelo que você me disse, é mais ou menos como ele responderia. Scanna respondeu e pensou mais. Então, depois disso, ainda temos tempo porque eles tradicionalmente têm uma reunião primeiro com seus inimigos, mesmo quando nenhuma paz é possível, eles gostam que seus inimigos saibam que eles estão chegando. Scanna disse, com o rosto sombrio, apenas para Neia jogar a cabeça para trás e rir. A papa de cabelos dourados como palha riu e riu, seus punhos cerrando-se com força suficiente para esmagar crânios com facilidade. Ela captou o olho verde esmeralda de sua esposa em seus próprios olhos estreitos de terror. O azul que sua esposa amava desapareceu, para ser substituído por um mar de preto no qual apenas 2 pequenos pontos vermelhos podiam ser vistos como se fossem luzes distantes em um longo túnel. Temos isso em comum então. Que maravilha! Mal posso esperar. Mal posso esperar. Eu, não, posso, esperar. Neia gritou de alegria e acrescentou: convoquem Gottfried, Mutriel e Ziania, é hora de eles receberem a bênção do meu pai. Quero que aqueles bastardos no leste saibam o que está por vir para eles, então mande uma mensagem para o pai, a profecia está prestes a se cumprir, ele dará a ordem às províncias, ele sabe o que fazer, ele sempre sabe o que fazer, as nações levantarão seus exércitos. Enquanto nós convocamos as ordens sagradas. Quais, meu amor? Scanna perguntou e pegou uma pena e um papel para anotar a lista. Neia olhou para ela, os filhos de Ontario, os penitentes da teocracia, os mineradores de sangue, as vinhas, os paladinos vermelhos, os paladinos negros, os 300 campeões, todos eles, junto com todas as nações do Império, temos talvez 3 meses antes que a guerra acabe e Muum se torne Ardhi, diga aos Devor para irem para o inferno, e seja chamado para uma declaração de guerra. Quando ele fizer isso, quero todos já preparados para marchar. O mar de noite dentro de seus olhos outrora radiantemente azuis, exibindo apenas os mais tênues pontos vermelhos, foi acompanhado pela pressão horrível da aura divina de seu Deus quando Neia acrescentou no final: os Devor não são os únicos que gostam que seus inimigos saibam o que está por vir.